Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 2 de setembro, e a gente tinha duas tarefinhas, uma de história e uma de matemática, e a gente vai lá corrigir as duas tarefinhas, tá? Lembrando que hoje, à tarde, 1h30, a gente vai revisar o conteúdo de matemática, ok? Então, vamos lá para a página 14 de história. Tá bom? Lembrando que a Pro já fez toda a leitura, né, do conteúdo de história, que a gente estava falando sobre os índios, né, sobre o modo de vida indígena. Então, quem não leu, vai ler, porque eu não quero ninguém fazendo atividade sem leitura, ok? Então, lá na página 14, na atividade 1, tá assim, ó. Leia esta fotografia. Então, gente, quando eu chego numa atividade que está escrito leia esta fotografia, como que vocês entendem, né? Leia esta fotografia. Gente, não é simplesmente dar uma olhada, não. Ler a fotografia, ver cada detalhe, entender o que está acontecendo, o que aquelas pessoas estão fazendo, aonde essas pessoas estão, quem são essas pessoas. E aí, além da foto, eu tenho a legenda para me ajudar a identificar, tá? Eu tenho um comentário ali feito em cima da foto, ok? E eu tô falando isso porque eu recebi algumas fotos, e é normal, tá? Eu recebi algumas fotos de que vocês não entenderam essa questão, o que era para ser feito. Porque, na verdade, só fala leia esta fotografia e já tem ali 2 lugares pra gente responder, não fala o que é para escrever e tal. Eu entendi, tá? Mas sempre que tiver ali, observe o mapa, leia esta fotografia. Eu já sei que eu preciso prestar uma atenção a mais ali, tá? É olhar todos os detalhes, quem são essas pessoas, onde elas estão, o que elas estão fazendo, que época é essa, é no passado, é na atualidade, tá bom? Então, ok. Então, eu tenho ali, leia esta fotografia. Então, eu vou lá na fotografia e aí eu consigo ver. Eu tenho algumas crianças ali, tem adultos também. Eu tenho ali uma casa que é um pouco diferente, não é uma casa normal, porque não é uma casa, né? Ela é o quê? Uma maloca ou uma oca, né? Então, eu tenho ali, ó, indígenas Paratinim, da etnia Cauahiva. É difícil, né, gente, essa palavra. Manuseia um gramofone na aldeia do estado do Amazonas. Eu vou ler de novo, ó. Indígenas Parintintim. Agora sim. Indígenas Parintintim da etnia Cauahiva. Acho que é isso. Manuseia um gramofone. E aí, às vezes, pode ser que tenha uma palavra que não tem glossário, que eu não sei o que significa. O que vocês vão fazer? Procurar no dicionário. Ai, mas eu não tenho dicionário aqui, ficou na escola. Então, vocês podem pesquisar na internet, tá? Ai, eu não posso usar a internet. Pergunta pro papai e pra mamãe, tá bom? Não fiquem em dúvida. Não fiquem sem saber. Ah, isso aqui eu não sei o que é, mas deixa pra lá. Não! Não pode deixar pra lá, tá? Não pode ficar nada pra trás, tá bom? Então, ali eu tenho uma foto e eu sei que esses indígenas aqui estão manuseando, né? Ou seja, estão vendo o que é, como é que funciona. E aí eu tenho, ó, posto Antônio Paulo, crianças parintintins ouvindo gramofone, 1926, meu Deus do céu. Então, ali eu tenho um quadro que eu tenho ali uma linha para vocês escreverem, e nessa linha está apontando para a oca dos índios ou a maloca, tá? Pode ser, tanto faz. E também eu tenho outra flechinha apontando para um instrumento ali, bem no centro onde eles estão. O que eles estão manuseando? O que eles estão mexendo mesmo? Gramofone. Então vocês escrevam lá, tá? De acordo com a sua leitura da foto, responda as questões. Que local foi registrada essa fotografia? Então, essa fotografia foi feita na cidade de São Paulo, em uma aldeia indígena ou em uma vila portuguesa? Em uma aldeia indígena, tá? Na imagem, escreva o nome dos elementos indicados. Agora, lá embaixo, está explicando o que é para fazer. Então, vocês vão
escrever lá em cima o nome de cada elemento, tá? Eu tenho ali do lado também assim, ó, o gramofone é um aparelho de som. Vejam bem o aparelho de som que vocês têm hoje em dia, que é uma caixinha desse tamanho, com um aparelho de som lá de 1926, tá? O gramofone é um aparelho de som inventado há 130 anos. Por meio dele era possível ouvir reproduções de músicas gravadas em disco de vinil. Vocês conhecem, vocês sabem o que é um disco de vinil? Vocês sabem? Vou pôr uma fotinha aqui pra vocês verem como que é, gente. Um disco de vinil, acho que nem o CD, não sei se vocês conheceram, né? O disco de vinil, gente, era um disco, era um objeto assim, grande, circular, parecendo uma pizza bem fininha. E quando a gente queria ouvir uma música, por exemplo, a gente colocava aquele disco num aparelho desse, colocava uma agulha em cima e ia saindo o som daquele disco, como se fosse o CD e tudo mais. Hoje a gente não tem mais nada, né? Hoje a gente escuta lá no Spotify as músicas que a gente quer, no YouTube. Hoje a gente não tem mais aparelho nenhum para ouvir música, né? Então esse, fiquem sabendo que é um aparelho de som, tá bom? Inventado há 130 anos atrás. Com a ajuda do seu professor, responda as questões. Que etnias indígenas moram próximo ao município que você vive? Então, eu imagino que vocês tenham que perguntar pro pai, pra mãe, ou pesquisar sobre essa questão, né? E não tem problema nenhum, tá bom? Então, se vocês foram pesquisar lá na internet, vocês vão encontrar várias coisas falando sobre os indígenas no Paraná, por exemplo, tá? Então a Pro vai falar de 3 etnias que existem aqui no Paraná. Então aqui no Paraná, estava falando região, mas a gente vai falar do Paraná, tá? Existem 3 etnias indígenas, tá? Que são os Guaranis, os Caingangues e os Chetás, tá? Essas 3 etnias, gente, no território do Paraná, existem 17 terras indígenas aqui no Paraná que dependem do governo, ou seja, esses índios que moram lá, esses indígenas, eles recebem toda a assistência necessária do governo federal, assistência médica, odontológica, escola. Então os índios eles têm uma educação bilíngue. Como assim, Pro, educação bilíngue? Eles têm um professor que fala na língua deles, lá no Guarani, e tem um professor que trabalha também com eles a língua portuguesa, tá? Então, eles têm essa educação bilíngue, eles vivem do que eles plantam, do que eles colhem, da criação de porco, de galinha, eles fazem para sobreviver também artesanato, sabe, cesto, balaio, essas coisas com artesanato para vender. Eu imagino que vocês já devem ter visto ali em Maringá, né, em cidades mais próximas, assim, os índios vendendo esse tipo de artesanato. E é isso, tá? Então, lá na questão B, também vai falar para vocês escolherem uma das 3 etnias e escrever sobre ela. Então, é mais ou menos isso que a Pro acabou de falar aqui para vocês, tá? E aí, eu tenho aqui na página 15, assim: o modo de vida dos povos indígenas no decorrer de mais de 500 anos de história do Brasil passou por transformações. Algumas dessas mudanças aconteceram como resultado da convivência com os europeus. A Pro falou isso ontem com vocês, né? Então, os índios, eles tinham um modo de vida aqui, e quando os europeus foram chegando, esse modo foi mudando, foi se transformando, porque eles foram aprendendo outras coisas, né? Então, eu tenho lá aquela imagem, né, que com os índios usando a roupa dos europeus, e aqui tinha o joguinho lá para vocês jogarem, né, com a família lá, como a Pro falou. E aí lá no 1 tá assim: conforme o mito do surgimento do povo Icó-Lingavião, que habita o atual estado de Rondônia, certa vez um guerreiro chamado Derambi escutou vozes de pessoas que saíam por debaixo de uma pedra. Ao libertar esse povo, que havia ficado acidentalmente preso na rocha, o guerreiro descobriu seus ancestrais e então cantou uma música. Conheça o trecho da letra. Aí tem um trechinho da letra aqui. Com base na leitura dos textos, identifique o tema do mito e da canção do povo Icó-Lingavião. Então, qual que era o tema? Era o surgimento de todos os indígenas brasileiros ou o surgimento do povo Icó-Lingavião? O surgimento do povo Icó-Lingavião, né? Com o auxílio do professor, descubra a origem do nome de seu município em que mora e represente o significado desse nome. Eu já recebi algumas fotos e eu quero que vocês mandem para eu dar uma olhada, tá? E agora a gente vai lá para matemática.
E aí, a gente vai na página, deixa eu só achar aqui, tá? A gente vai fazer a correção de matemática. Quanto cabe? Você e sua família se preocupam com o consumo da água? A gente já leu o quadrinho ontem, então a gente vai direto lá para a página 19, tá? Então eu tenho lá, observe as capacidades dos copos e das garrafas a seguir e pinte a quantidade de copos necessários para encher uma garrafa d'água. Então eu tenho a garrafa e tenho os copos. E vocês vão pintar os copos que encheriam aquela garrafa, tá? Então eu tenho ali primeiro uma garrafa de 1 litro e eu tenho os copos ali e eu sei que cada copo cabe 20 ml. Então, eu preciso pensar, se cada copo cabe 20 ml, então eu vou colocar, pega um copo, coloca 20 ml, 200 ml. Ô, meu pai. Voltando, eu tenho uma garrafa ali de 1 litro e eu sei que dentro de 1 litro, que 1 litro é a mesma coisa do que 1000 ml, ok? 1 litro é igual a 1000 ml, 1000 mililitros, tá? E aí aqui do lado eu tenho os copos e em cada copo cabe 200 ml. Então eu preciso pensar assim, quantos copos de 200 ml cabem aqui em 1 litro, ok? E aí a gente vai pintar, então eu vou fazendo lá, 200 ml mais 200, 400, então já pinta 2. Mais 200, 600, já pinta 3. Mais 200, 800, já pinta 4. Mais 200, 1000 ml, 1000 mililitros. Então, vocês vão pintar 5 copos de água. E agora eu tenho ali uma garrafinha de 500 ml. E eu tenho copinhos, mas agora eles não têm mais 200, eles têm 50 ml. Quantos copinhos será que eu vou ter que pintar? Então, vamos fazer a mesma coisa. Um copinho, 500 ml. Um copinho, 50 ml. 2 copinhos, 100 ml. 3 copinhos, 150. 4 copinhos, 200 ml. 5 copinhos, 250 ml, que já deu o quê? A metade da nossa garrafa. Então, 5 copinhos de 50 já deu a metade da garrafa, que já deu 250 ml. 6 copinhos, 700 ml. 6 copinhos, 300 ml, ok? 7 copinhos, 350. 8 copinhos, 400 ml. 9 copinhos, 950. 10 copinhos, 450. 10 copinhos, 500 ml. Isso, será que deu para entender? Jesus! Mas na aula, à tarde, a gente vai revisar, tá? E aí, então, vocês vão pintar 10 copinhos, tá? Então, eu já sei que 10 copinhos de 50 ml equivale a 500 ml, tá? Meio litro. Então, na 2, tá assim. No regador de Chico Bento cabem 1.600 ml de água, ou seja, 1 litro e 600 ml. Pinte a quantidade de copos de 200 ml necessário para encher esse regador. Então, eu vou usar o mesmo copo lá que eu usei na garrafa. Cada copo cabe 200 ml. E eu tenho que encher o regador do Chico Bento, que cabem 1.600 ml. 1 litro e 600, tá? Então, vamos fazer do mesmo jeito. Um copo, 200 ml. 2, 400. 3, 500. 4, 800 ml. 5, 1000 ml, já deu 1 litro. 6 copos, 1.200. 7 copos, 1.400. 8 copos, 1.600 ml, ok? Então, vocês vão pintar 8 copos. Circule entre os itens listados abaixo aqueles que podem comprar por litro. Aqueles que podemos comprar por litro. Tomate, a gente compra por litro? Não, a gente compra por quilo. Leite, compramos por litro? Sim. Gasolina, compramos por litro ou por quilo? Você chega lá no posto e fala, me vê 1 quilo de gasolina? Não. Litro, pode circular. Pão, não, pão é por quilo. Arroz, por quilo. Livro, também. Refrigerante, sim, compramos por litro. Lápis, ai, me vê 1 litro de lápis? Não.
Suco? Sim. Então, o que a gente compra por litro? Leite, gasolina, refrigerante e suco. Tá bom? Agora aqui. Dona Cebola está limpando a calçada com uma vassoura com um balde de 5 litros. Escreva quantas garrafas de água indicadas na tabela a seguir serão necessárias para encher 4 baldes desses. Então, ela está limpando a calçada com uma vassoura e um balde de 5 litros. Então, o balde dela cabe 5 litros, tá? Então, eu tenho lá um garrafão de 20 litros, outra garrafa de 5 litros e uma menor de 1 litro. Então, eu quero saber, a garrafa d'água eu tenho aqui e a quantidade de garrafas para encher 4 baldes. Então, 4 baldes. Então, eu tenho que pensar o seguinte, o meu balde cabe 5 litros, tá? Então, tá, no primeiro balde, 5 litros. No segundo balde, 10 litros. 2 baldes, 10 litros. No terceiro balde, 15 litros. No quarto balde, 20 litros. Então, aqui eu já tenho 4 baldes, 20 litros. Então, quantas garrafas dessa daqui de 20 litros eu vou usar para encher 4 baldes? Uma garrafa, ok? Depois a garrafinha ali de 5 litros, para eu encher aquele balde que cabem 5 litros cada uma, é óbvio. Se cada balde cabe 5 litros e eu tenho ali a garrafa tem 5 litros certinho, é a mesma quantidade do balde, quantas garrafas eu vou precisar para encher 4 baldes? 4 garrafas. Se o balde cabe 5 e a garrafa tem 5, eu vou precisar preencher 4 baldes, 4 garrafas, tá? E a garrafa de 1 litro? O mesmo pensamento. Se na garrafa cabe 1 litro, no balde cabe quantos? 5, mas eu quero encher 4 baldes. Então, eu já sei que 4 baldes vão dar. Quantos litros que vai dar 4 baldes? Ó, 1 balde 5, 2 baldes 10, 3 baldes 15, 4 baldes 20 litros. Quantas garrafas de 1 litro eu preciso para encher 4 baldes que cabem 20 litros? 20 garrafas. Usar a mangueira como vassoura durante 15 minutos pode desperdiçar 280 litros de água. A gente conversou sobre isso ontem, né? Leia o texto abaixo. Se ao escovar os dentes por alguns minutos você deixar a torneira escorrendo, podem ser gastos 12 litros de água. Então, coloquei a pasta ali na escova, tô lá escovando e a água indo embora. 12 litros à toa, desperdiçando, tá? Se eu tô lá e fecho a torneira e eu uso um copo, coloco um pouco de água no copo para enxaguar minha boca e lavar minha escova de dente, eu vou gastar 500 mililitros, ou seja, meio litro. Com a torneira aberta eu gasto 12 litros. Com a torneira fechada, meio litro. Gente, você gasta... meu Deus, gasta muito mais água. Se uma pessoa escovar os dentes 4 vezes por dia, com a torneira fechada, quantos litros de água serão economizados a cada dia? Então, eu tenho que pensar o seguinte. Com a torneira aberta, eu gasto 12 litros cada vez que eu escovo. Mas naquele dia ela escovou 4 vezes. Então, eu tenho que pensar que é 12 mais 12 mais 12 mais 12. Então, eu vou fazer lá 12 mais 12 mais 12 mais 12. A gente tem que fazer a conta, tá? Então, 2 mais 2, 4 mais 2, 6 mais 2, 8. Depois, 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4. Então, eu já sei que vai ser desperdiçado ali 48 litros de água naquele dia. Mas, eu tenho que somar nesses 48, porque assim, ó, eu tenho que pensar o seguinte, que economizou, né? 12 litros, não economizou? Só que gastou 500 ml na hora de enxaguar a boca e lavar a escova, né? Então, vamos ver quanto que dá essa conta dos 500 ml. Eu tenho que somar, porque é 4 vezes, né? Então, eu tenho que somar. Ela escovou 4 vezes. 500 mais 500, 1.000. 1.000 mais 500, 1.500. 1.500 mais 500, 2.000 ml, que equivale a 2 litros. Lembra disso? Que 1.000 ml equivale a 1 litro? Então, durante todo o dia, se ela usar o copinho, ela vai gastar 2 litros de água. Se ela deixar a torneira aberta, ela vai gastar 48 litros. Olha a diferença.
Então, serão usados 2 litros de água, ok? Durante o dia todo. Então, quanto que ela vai economizar? Eu tenho que fazer 48 litros menos 2, que é o tanto que gasta. 48 menos 2, 46. Então, quantos litros serão economizados? 46 litros, tá? Página 21. Veja os produtos que Dona Lina comprou e complete as frases. Então, ela comprou leite condensado, tomate, leite e suco de uva e de laranja, tá? A. As 3 latas de leite condensado juntas têm quantos ml tem as 3 latas de condensado somando as 3? Então, primeiro eu tenho que ver quantos ml tem cada lata. 300 ml. Uma lata tem 300. 3 latas vão ter quantos ml? Então, vamos lá. 3 latas. 300. Uma tem 300. 300 mais 300, 600. 600 mais 300, 900. Então, juntas as 3 latas têm 900 ml. As 2 caixas de leite juntas têm quantos ml? Ó, 1 litro a primeira, outro litro a segunda. 2 litros, mas aqui tá me perguntando, não tá me perguntando em litro, tá me perguntando em ml. 2 litros tem quantos ml? Terceiro ano? 2.000 ml, ok? Marquem lá. As 2 garrafas de suco têm juntas 900 ml, olha lá. 500, a primeira tem, já falei a resposta, não era pra ter falado. As 2 garrafas de suco juntas têm, faz de conta vocês não ouviram, tá? A primeira tem 500 ml, a segunda menorzinha tem 400, então eu tenho que somar 500 mais 400. 500, 600, 700, 800, 900 ml. Para comprar 2 litros de suco de uva são necessários quantas garrafas? Vocês vão ter que fazer a soma. Ó, suco de uva tem 500 ml. Para comprar 2 litros, 500 ml. 500, 1.000, 1 litro. 1.500, 2.000 ml. Então, eu preciso de 4 garrafas. Para comprar 1 litro de molho de tomate são necessários... Então, eu tenho ali 250 ml, o vidrinho de tomate. Para comprar 1 litro, então eu tenho lá 250 mais 250, que dá 2 latinhas de massa tomate, já dá 500. Mais 250, 750, mais 250, 1 litro de massa tomate, 4 molho de tomate, tá? 4 frascos. A última, para comprar 2 litros de suco de laranja são necessários... Ah, agora são 400, então eu tenho que pensar. Quero comprar quantos litros? 2 litros, que vai dar 2.000 ml. Então eu tenho que pensar. 400 ml, 1. 400 mais 400, 800. 2 sucos. 800 mais 400, 1.200. 3 sucos, 1.200 ml. 1.200 mais 400, 1.600. 1.600 mais 400, 2.000. Então, eu preciso de 5 garrafas de suco de laranja para dar 2 litros, tá? 7. Circule em cada item o que tem a maior capacidade, a maior, que cabe mais. 2 litros de leite ou 5 latas de leite condensado? 2 litros de leite. 4 frascos de molho de tomate ou 2 garrafas de suco de laranja? 4 frascos de molho de tomate. 3 frascos de molho de tomate ou 1 caixa de leite? 1 caixa de leite. Assinale X nas alternativas verdadeiras. 2 latas de leite condensado têm a mesma capacidade de 1 garrafa de suco de uva? Não. Porque 2 latas têm 600 ml e o suco de uva tem só 500. 3 latas de leite condensado possuem a mesma capacidade de 1 garrafa de suco de uva e outra de suco de laranja? 3 latas de leite condensado, elas têm que dar 1 garrafa de suco de uva e 1 garrafa de suco de laranja. Então, eu vou lá. É 900 ml, não é? As 3 garrafas de leite condensado. E quanto dá o suco de uva e o suco de laranja? 900 ml. Então, correto. 4 embalagens de molho de tomate têm a mesma capacidade de 1 caixa de leite? Sim, 1 litro. Sim, senhores. Terminamos a tarefinha. E agora, a gente vai lá para a língua portuguesa, ok? E aí, a gente vai lá na página 24, ok? E aí, agora tá assim, ó. Você ficou sabendo? Quando a gente fala assim, gente, você ficou sabendo?
O que vem depois quando eu falo assim, você ficou sabendo? É alguma notícia que eu vou dar, né? Alguma notícia, alguma novidade, alguma reportagem, alguma coisa parecida, né? Quando eu falo você ficou sabendo, é alguma notícia, alguma coisa que eu vou falar. Então, ali na página 24, eu tenho uma imagem bem grande ali, ó. Vocês sabem que imagem é essa? Eu acredito que a maioria saiba. Quando eu tinha a idade de vocês, essa imagem aqui era muito comum. Eu amava. Porque isso aqui é o quê? Uma banca de revistas. Gente, uma banca de jornais e revistas. Então você entra ali, tinha muitas revistas em quadrinhos, revistas de moda, tinha jornal, tinha livro, tinha muita coisa legal. Hoje em dia não tem tantas bancas por aí por conta da internet, né? Hoje a maioria das pessoas preferem ler as notícias na internet, pela internet, né? Existem pessoas que ainda leem notícias nas revistas, nos jornais, existem sim. Mas a maioria das pessoas preferem o jornal online, eletrônico, né? A revista eletrônica, né? Mas essa aqui é a imagem de uma banca. Então, uma banca de jornal, gente, há 10 anos atrás, ela trazia muitas informações. Notícias, novidades, moda, tecnologia, tudo, tudo. Você costuma ir ou conhece alguém que vá à banca de jornal? Pessoal, tá? Vocês vão responder. O que pode ser encontrado nesse lugar além de jornais? Pesquisem, tá? Olhem a foto. Quando foi a última vez que você entrou em uma banca? Se é que vocês já foram, né? Então aqui eu tenho o que a Pro falou quando eu falo assim, você ficou sabendo? Eu vou falar o quê? Eu vou dar uma notícia, não vou? Então a gente vai falar agora sobre as notícias, esse gênero textual, que é um gênero textual, que é a notícia. Ok? Então eu tenho uma notícia aqui que vocês vão ler, tá? Porque senão depois vocês ficam com preguiça e amanhã eu venho e vou ler junto com vocês. E vocês vão responder as questões lá, da 2 até a 9, tá? De acordo com a notícia. E aí a gente vai fazer também as atividades aqui da página 27, que é sons nasais. Lembra que a Pro falou aquele dia quando a gente estava falando de sílaba tônica? Que a Pro falou sobre o acento til, vocês lembram? Quando eu tava falando que o til, ele dá um som nasal para aquele encontro vocálico, né? Aquele encontro daquelas duas vogais, ele dá um som nasal. Então o A é um som aberto, né? A, mas quando ele tem um acento til, ele tem um som nasal e ele fica an. Então, ó, coloca a mãozinha no nariz e fala a letra A. Vai, todo mundo, vai. A. A gente sente, né, uma coisinha ou outra ali no nariz, mas agora põe a mão e vamos falar an, tá? Então, preparou? An. Nossa, o som sai pelo nariz e pela boca. O som nasal é nariz e boca, ok? Então, eu vou ler esse com vocês, tá? Pra vocês poderem responder bem certinho. Ó, releia a frase a seguir. O passeio que seria bem simples, com dinheiro regrado, vai ser melhor do que a gente imaginava. Então, vocês vão fazer as atividades que estão aqui na página 27, até ali onde está a trilha ortográfica, tá? Então, vocês vão fazer de tarefinha a leitura da página 25, vocês vão fazer a página 26, a página 27 e a página 28 até o exercício 2 de tarefa. Combinado? Estamos combinados assim? É pouquinha tarefa, tá? Como hoje a gente tem aula ao vivo, e a Pro vai corrigir essa tarefinha e fazer toda a leitura junto com vocês. Estamos combinados? É isso, acabamos por hoje. Por hoje não, por agora, porque daqui a pouco tem aula, tá bom? Fiquem com Deus e até daqui a pouco.